Oi pessoal, tudo bem? Iniciando agora mais uma semana de videoaula. Peguem um livro de português, abram na página 294, trabalhando a gramática. Hoje irei falar um pouquinho sobre preposição. E o que é a preposição, gente? É a palavra que não varia, né? E que liga duas palavras entre si. E isso estabelece o quê? Uma relação entre elas. E quais são as principais preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e atrás. Observem outros exemplos de preposição. Comi pão com mortandela. Observem aí que o com uniu essas duas palavras, né? Pão com mortandela. Então, a preposição é isso, né? É juntar, é ligar duas palavras entre si. Outro exemplo. Tomei café com leite. Então, café com a preposição com uniu o leite, né? Café com leite. Uniu essas duas palavras. Esta é a casa de Luiz. De é a preposição. Comprei as passagens para a Bahia. Para é a preposição que está ligando as duas palavras. Então, observe os exemplos. Observem que as palavras em destaque, né? Abaixo que eu vou colocar no vídeo, ligam duas palavras entre si. E isso acaba contribuindo para dar sentido à frase, né? O menino parou de tocar flauta. De é a preposição. Porque se eu coloco o menino parou de tocar flauta, observe que se eu não colocar a preposição, a frase ela fica sem sentido, né? O menino parou para tocar flauta. Para está unindo as palavras e está dando sentido à frase. Porque se eu vou ler sem a preposição. Ó. O menino parou de tocar flauta. Observe que a frase fica sem sentido, né? Então, o menino, outra frase, outro exemplo. O menino parou após tocar flauta. Então, a preposição, gente, ela é isso, é o quê? Ela une as palavras, né, e dá sentido à frase. Observem na tabela as preposições que podem unir-se com outras palavras. Ao mais ó, ao, a mais onde, aonde, de mais ó, do, de mais ele, dele, em mais esse, nesse, pé mais ó, pelo, de mais esse, desse, de mais ali, dali, em mais ó, nó, em mais um, num, em mais ele, nele, de mais aquele, daquele, de mais isso, disse, em mais aquilo, naquilo, de mais este, deste, em mais aquele, naquele, de mais isto, disso, a mais os, aos, de mais ai, dai, de mais onde, donde, em mais um, numa, em mais ela, nela, em mais isso, nisso, pé mais a, pela, em mais isto, nisto, de mais a, dá. Agora na página 299, trabalhando a gramática, vamos ver crase. Então temos muita dúvida na hora de colocar o acento grave, né, na letra A. E o que é a crase? A crase, gente, é a contração de duas letras A mais A. Observem no texto que temos aí, a crase ela aparece bastante, né? Vou explicar o porquê. Prestem atenção. Quando é que ocorre a crase? A crase, gente, ela ocorre na junção, né, de uma preposição da letra A com o artigo A, né? Na frase
elas se propõem entre elas. E o que acontece? A gente não copia a frase colocando os dois A, né? Então, nesse caso, quando acontece esse encontro, a gente coloca o sinal grave em cima do A, que fica o A craseado, né? Preste atenção no exemplo. Onde fui a? Aonde? A cidade. Bem cedinho. Então, observe aí que temos o encontro, né, da proposição mais o artigo a. Então, nesse caso, a gente coloca como fui à cidade, o acraseado, né? Fui à cidade bem cedinho. Também acontece na junção da preposição com os pronomes demonstrativos de aquele, aquela ou aquilo. Preste atenção. Darei uma flor a aquela menina. Então, darei a flor a aquela menina. Então, nesse caso, a gente não coloca a letra A. A gente faz o quê? Coloca o acento do grave, né? E o A de aquele fica craseado. Então, fica assim. Darei uma flor àquela menina. Também, né? Na junção da preposição a com o pronome demonstrativo a. Então, com o valor de quê? De aquela. Aquela. Olha, observe um exemplo. Quero uma calça igual a de Juliana. Então, nesse caso aí, né, houve aqui, ó, um encontro. Vou acrasear, vou utilizar a crase, que fica, quero uma calça igual a de Juliana. Para indicar horas também, né, utilizamos a crase. O almoço será às 12 horas. Quando é que não ocorre a crase? A crase, a gente nunca utiliza a crase antes de palavras masculinas, né? Um exemplo, gosto de andar a cavalo. Então, cavalo é uma palavra masculina, então esse a não ocorre aí a crase, né? Antes também dos pronomes pessoais, de formas de tratamento, como salvos nos casos de senhora. Um exemplo, quando eu for, darei um presente a você. Então, você é um pronome. Nesse caso, não tem crase. João, entregue este livro a ele. Ele é um pronome, então não acontece crase. Não, João, entregue este livro a ele, por favor. Outro exemplo. E antes de verbo também não utilizamos crase. Temos muitas tarefas a fazer. Fazer é um verbo, então nesse caso a não tem crase, tá bom? E sobre esse assunto crase, vocês irão fazer a página 301, tá bom? Irei colocar as páginas de toda a atividade no final do vídeo. Qualquer dúvida, falem comigo no meu PV, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.